Olá! Hoje nós vamos pensar um pouco a respeito da mulher, a mulher contemporânea e a Bíblia. A Escritura fala muito a respeito da mulher. No livro de Provérbios, logo no final do livro, no último capítulo 31, nós encontramos o texto falando da mulher, chamada de virtuosa. E o texto diz assim, a partir do verso 10: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda é noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e às tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos por estarmos na tua presença e pedimos que esta palavra possa edificar as mulheres, edificar as esposas, as mães, aquelas que Deus tem sido instrumento nas tuas mãos para trazer e fazer diferença dentro das suas famílias. Mas dê a nós também a percepção de quem elas são e ajuda-nos a sermos também instrumento de bênção e auxílio para as suas vidas na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto encontrado no livro de Provérbios é muito interessante, muito significativo. O livro de Provérbios é um livro que tem, na sua maioria, provérbios de Salomão. Mas não somente dele. O livro é uma coletânea concluída provavelmente no período de Ezequias, mais ou menos 700 a.C. Para finalizar o livro, nós encontramos essa poesia bonita. É poesia chamada poesia acróstica, ou seja, uma poesia que tem o início dos versos, uma sequência das letras do alfabeto. Isso fica claro quando nós lemos o texto ou observamos o texto na língua hebraica. Esse lindo poema, ele fala das virtudes da mulher exemplar, da mulher cheia de força, da mulher virtuosa, das virtudes da mulher de Deus, da mulher que se dedica à sua família, como também às outras perguntas. Nós vamos encontrar no início, o verso de número 10, uma pergunta, uma interrogação do autor muito importante, que acaba
conduzindo-nos na interpretação desse texto. A pergunta é: mulher virtuosa, quem a achará? Logo depois ele passa a definir quem é essa mulher virtuosa. Essa pergunta, ela traz à luz a ideia de que a mulher virtuosa é o ideal a ser buscado por elas. A virtuosidade. Virtuosa aqui significa exemplar, forte, habilidosa. A Bíblia fala de ideais a serem buscados, e aqui é um deles. Um exemplo que nós podemos encontrar da Bíblia falando de ideais ou propósitos de Deus para que alguém possa buscar, 1 Timóteo capítulo 3, no verso 2, quando fala a respeito dos presbíteros ou bispos, e o texto diz: é necessário que o bispo seja. E ele traz várias qualidades pessoais, relacionais, tanto com Deus quanto com as outras pessoas. São coisas que Deus coloca como objetivo, como o ideal dele para um certo tipo de pessoas. Aqui são as mulheres. Apesar desta mulher ideal ser apontada aqui no texto, todas as mulheres devem ter esse alvo para alcançar. Não é alguma coisa que alguém pode dizer: é grande demais, não vou atrás. Pelo contrário, Deus coloca para que você possa almejar aquilo, porque esse é o padrão de Deus revelado na sua palavra. Mas lembre-se de uma verdade: os ideais de Deus revelados na Escritura sempre serão maiores do que aquilo que nós somos e vivemos. Será sempre um desafio e alvo para o cristão. Não para o desânimo, não para o abandono, mas pelo contrário, para o esforço, pois essa é a vontade de Deus. Aqui no texto diz do valor da mulher virtuosa. O texto diz que ela excede em muito o de finas joias. O contexto aqui é que naquela época as pessoas podiam ser compradas até mesmo. Mulheres não eram valorizadas pelo que eram, muitas vezes, mas pelo que elas faziam. Contudo, o texto quer redefinir valores e mostrar que não é bem assim que nós tratamos a mulher. A mulher realmente virtuosa, ela não pode ser comprada, ela não pode ser vendida, porque não existe valor que a pague. O seu valor não tem tamanho, é imensurável, porque essa mulher, o texto termina dizendo, ela é do Senhor, ela pertence a Deus e ela não pode ser comprada por valor algum. Quando o texto aqui está falando a respeito de joias, naquela época era moeda corrente, pedras preciosas. Era alguma coisa extremamente caro. E o texto acaba nos mostrando que a mulher não pode, segundo o padrão de Deus, ser tratada como aquela que pode ser adquirida. Ela tem valor demais. Ela precisa ser tratada segundo esse valor. A partir do verso 1, o autor nos fala desta mulher que sempre foi e será contemporânea e valorosa segundo Deus. Esse texto está falando da mulher de todos os tempos, inclusive do tempo de hoje. Da mulher contemporânea que precisa ser, segundo Deus, uma mulher que observa os propósitos divinos para a sua vida. E assim será feliz. E assim fará feliz aqueles que estão e estarão ao seu lar. O que está acontecendo é que o autor, através desses provérbios, ele está colocando as coisas no seu devido lugar. Ele mostra que os padrões e ideais de Deus excedem e muito aos de cada tempo e de cada época, de cada moda, de cada desejo, de cada grupo social, de cada intenção individual ou coletiva. O que é essa mulher contemporânea e a Bíblia, segundo esse texto? Ou a mulher que é exemplar, é virtuosa, que tem valor. O texto vai falar desta mulher nos seus relacionamentos. E a primeira coisa que o texto destaca, e eu prefiro começar por aqui, é
quanto ao seu marido e o convívio conjugal. O texto diz que o coração do seu marido confia nela. Confia. Confiança não é algo que se mendiga, ou que se compra, ou que se consegue à força. Mas a confiança do outro para consigo é algo conquistado. É conquistado com uma vida reta, com comportamentos adequados, de tal forma que o outro se entrega àquele que é confiável. E isso normalmente demanda tempo, demanda carinho, demanda amor, demanda dedicação sincera, demanda verdade. E nós poderíamos continuar dizendo algumas coisas. Para que alguém possa confiar em outrem, é necessário que todas essas coisas serem investidas. A mulher, quanto ao seu marido, é aquela que é confiável. O seu marido confia nela porque ela conquistou com a sua vida, com o seu comportamento, isso. Este princípio, chamado confiança, se aplica a qualquer relacionamento, mas aqui está se referindo à esposa e ao seu marido. Isso é indispensável no relacionamento conjugal. O relacionamento, ele inicia e sobrevive a partir da confiança. Sei muito bem que o texto está se referindo à esposa, mas isso tem os dois lados, sem sombra de dúvida. Então, a primeira coisa é que a mulher contemporânea, como a mulher de todos os tempos, para que ela tenha um relacionamento conjugal saudável, ela tem que ter um marido que confia nela, uma confiança que foi conquistada através da vida e dos atos desta mulher. Segunda coisa que o texto diz é que o seu marido a louva. No verso 28, já no final do texto, 28, na segunda parte, e no verso 29, o texto diz assim: o seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Tu a todas vai acima, vai muito além. Seu marido a louva. Louvor, amados, é uma expressão de exaltação àquilo que o outro é àquilo que o outro faz. É elogiável e, consequentemente, recebe louvor. O marido, ele deve louvar, elogiar a mulher que é virtuosa, a mulher que é exemplar. Muitas vezes, isso não acontece. E, normalmente, por duas razões. Primeiro, porque não existem motivos para elogiar. Então, isso geraria uma necessidade dessa mulher reavaliar o seu comportamento, que não tem sido suficiente para ser percebido como algo verdadeiramente grande. A segunda razão está naquele que recebe os benefícios da mulher, o seu próprio marido, negligente na sua responsabilidade de reconhecer o valor da sua esposa, dos seus atos e louvá-la diante dos outros. Continuando, o texto diz que o marido deve elogiar a mulher que é virtuosa. Isso ocorre de maneira natural, quando se ama, como também quando a mulher demonstra sua dedicação em amor. Por exemplo, o marido dizer: a minha esposa é bonita, a mais bonita. Ela é carinhosa, a mais carinhosa. Ela é dedicada, a mais trabalhadora. A verdadeira serva de Deus e muitas outras coisas podem ser ditas a respeito da esposa, da mulher, pelo marido que a louva diante dos outros, diante daqueles que estão ao seu redor. E eu quero que você se lembre, pense bastante nisso. A mulher necessita ouvir elogios. Isso faz bem a ela, faz parte da sua natureza. Para a mulher ser reconhecida por esses valores, ela deve ser perseverante das verdadeiras motivações de Deus no seu coração. Quando existe amor, nós podemos louvar a pessoa que é o objeto do nosso amor.
Quando o amor é sincero, absoluto, profundo e atinge lá no fundo do ser, nós temos condições e motivações de aproximar de Deus e dizer: louvado seja ti, Senhor, porque o Senhor me deu esta mulher como esposa. Contudo, como já disse, para que isso ocorra é necessário que exista verdade e perseverança por parte da esposa. Isto porque a esposa deve cativar o amor do seu esposo continuamente. E mais uma vez eu digo, a recíproca é completamente verdadeira. Outra coisa que o texto fala do relacionamento da mulher com o seu marido é que a esposa faz o bem para o seu esposo todos os dias. Essa expressão é muito interessante no verso de número 12. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Oh, como isso é difícil! Como querer sempre o bem para o outro, sendo que em alguns momentos a crise dá vontade de você não fazer o bem. Ou, às vezes, vai além da vontade, e isso é expresso em palavras, em gestos, em silêncios que gritam, em situações que não deveriam acontecer. Contudo, o texto diz que a mulher virtuosa, louvável, é aquela que faz sempre o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Saibam de uma coisa, queridas, o homem, ele se realiza no relacionamento conjugal quando ele tem significado. Ele reconhece que ele é observado como querido. Ele é percebido como aquele que Deus colocou na sua vida para a sua proteção. É aquele que desempenha essas coisas e ela faz o bem a ele por causa disso. Ela se sente bem, aninhada em seus braços que a protege. A mulher virtuosa não esquece jamais do seu compromisso pessoal e conjugal de investir na felicidade do seu esposo todos os dias. E isso porque a mulher tem que cativar o marido através do amor. No verso 23, diz que a sua atitude faz com que o seu marido seja bem visto pelos seus amigos, pois ele fez uma ótima escolha ao buscá-la como sua esposa. O texto diz que os seus amigos, eles veem aquele esposo de uma maneira especial. E por último, o texto diz que ela lhe faz o bem todos os dias. Saibam de uma coisa, esse é o maior motivo da mulher receber o carinho e a adoração por parte do seu marido. Todos os dias ela se empenha na família e no seu relacionamento. Isso significa coisas pequenas, mas constantes, verdadeiras, sinceras, amorosas, respeitosas, bem direcionadas. Porque o homem, ele gosta de ter significado, ser querido e reconhecido. Independendo do que ele é, saibam que a sua vida e a sua atitude pode mudar as atitudes do seu marido e levá-lo a louvá-la e a ser bem visto pelos seus amigos a partir de você, minha querida. O texto nos fala da mulher virtuosa ou da mulher contemporânea no relacionamento com os seus filhos. E é sobre isso que vamos ver agora. No verso 13 e no verso 27, nós vamos encontrar, na verdade, uma sequência até o verso 27. Nós vemos ali uma lista das atitudes da mulher exemplar para com seu lar e os seus filhos, para com a sua casa e seus filhos. Esta é uma lista pesada, sem sombra de dúvida, mas parece que ela deve ser feita para o marido e não para a mulher em alguns momentos. Mas o texto diz que isso aqui é para a mulher. Esta é a vontade de Deus para as mulheres. Observem bem, no texto, no verso 16, diz: ela planta uma vinha para o sustento da casa. No verso 17, ela cinge os lombos de força.
e ela pega o mato com as mãos. No verso 18 diz, ela não deixa que a luz se apaga à noite. Ela cuida do bem-estar da sua família. Ela faz roupas e vende, ou seja, ela ajuda na economia da família. No verso 27 diz, atende ao bom andamento da sua casa, ou seja, ela conhece todas as atividades da sua casa e coordena as atividades na sua casa e dá tarefa aos seus empregados. No verso 27 diz que ela não come o pão da preguiça. É muito interessante essa ideia, porque é uma atividade relacionada de uma forma muito interessante. Ela sempre tem um pão fresco dentro da sua casa. Ela prepara a alimentação da sua casa. Ela não tem preguiça de zelar pelas coisas que envolvem a sua casa, que são responsabilidades suas e que trazem benefícios a seus filhos. Há um problema sério nisso. É muito comum, e isso eu vou repetir, é extremamente comum ouvirmos a respeito daquelas mulheres que não gostam de certas atividades domésticas, como se estas não fossem atividades genuinamente femininas. Eu não disse exclusivamente, mas eu disse genuinamente. Como pode ser genuína para o homem também, e pode ser genuína para os filhos também, sem sombra de dúvida. Mas vivemos num tempo onde existe uma mudança de prioridades. O texto aqui diz que a mulher tem prioridade na sua casa. Ela cuida da sua casa. Ela observa as necessidades da sua casa. E ela administra tudo isso. Isso não tem a ver com aquilo que eu gosto, mas aquilo que eu tenho que fazer. Sabe quando você ensina um filho e ele diz, eu não gosto disso, e você diz, mas isso é necessário para o seu bem. É isso que a Escritura está dizendo. As atividades domésticas ou que estão relacionadas à vida dentro do lar são coisas que precisam ser feitas. Mesmo que você tenha queimado o arroz, foi você que fez o arroz com carinho. E se é ele que faz, ajude-o e dê todo o suporte, porque essa é a sua função. A consequência disso, diz o texto no verso de número 28, se existe todo esse zelo, toda essa atitude sincera, verdadeira, dentro do lar, diante das suas atividades na economia da casa, nas suas atividades do dia a dia, o texto diz, os seus filhos se levantam, eles chamam ditosa. Verso de número 28. Isto é o reconhecimento das atitudes da mãe. Eles olham para sua mãe e dizem, ela é feliz, promotora de felicidade, ela é ditosa. Essa atitude dos filhos é uma atitude clara de agradecimento e exaltação da sua mãe. A mãe, a mulher, a esposa, segundo esse texto, é aquela que cuida do seu lar e que cuida dos seus filhos. E que, como consequência, ela vai ter algo que é impagável, o reconhecimento do seu esposo, que nós vimos anteriormente, dos seus filhos, dos outros. Isso vai trazer também realização e alegria ao seu coração. Mas o texto diz um pouco mais a respeito desta mulher, mãe, esposa. Ela é uma pessoa que tem relacionamento social e se preocupa com o próximo. No verso de número 20 diz que ela abre a sua mão ao aflito e ao necessitado. Ou seja, a mulher contemporânea, ela tem que ser aquela mulher que olha para si mesma, para suas necessidades, para o seu visual, para as suas belezas externas e internas. Ela olha para a sua casa, mas os seus olhos não perdem de vista aquilo que está ao seu redor. E se existe necessitado e ele está aflito, diz o texto, ela abre a sua mão. Essa expressão dá a ideia de ela leva ajuda, ela cuida.
Isso tem a ver com sensibilidade às necessidades do outro. Sabe de uma coisa? Isso é extremamente natural à natureza, é extremamente natural àquilo que é próprio da mulher, a sensibilidade. Se existe um ser sensível, esse ser se chama mulher. Deus a fez assim. A mulher contemporânea, ela não pode ser aquela que olha só para si mesma. A Escritura fala a respeito disso também para todos e não só para a mulher. Diz que nós devemos amar a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo como a nós mesmos. É muito interessante observar a sensibilidade da mulher desde pequenininha. Desde pequena, ela olha para a outra criança, para as circunstâncias, com sensibilidade, com maior doçura. Ela consegue pegar uma boneca de maneira correta, acariciar com carinho. Ela se preocupa com a alimentação e com as necessidades. Quanto ao menino, ele vai dormir e quer jogar bola e videogame. Essa é uma realidade não incomum. É verdade isso. Por quê? Porque a mulher foi dotada por Deus para ter essa sensibilidade quanto às necessidades do seu próximo. E é necessário que vejamos o ministério como familiar, pois o mundo e a mulher devem ser idôneos e esta mulher contemporânea cristã que vive no mundo deve ser capaz de usar a sua sensibilidade para cuidar do outro. Finalizando, o texto nos fala a respeito da mulher na sua vida moral, nas suas atitudes. O texto diz que ela cinge de força e de dignidade. Cingir de dinamis é a expressão de força. É o oposto daquela hipersensibilidade que algumas mulheres gostam de apresentar, como se fossem bibelô. E eu fico muito preocupado quando algumas mães criam suas filhas como se fossem bibelôs. Como se fossem coisas feitas de porcelana, bonequinhas de porcelana, e elas cingem a si mesmos de uma sensibilidade tão grande que elas não conseguem viver a vida que bate, que ofende, que machuca, uma vida que é dura. E tudo isso por causa do pecado dos outros e dela mesma. A força aqui, o cingir-se de força, é mostrar esse potencial que existe na mulher. Existe atualmente uma ideia de empoderamento feminino. É uma ideia que questiona bastante, porque o empoderamento atual, ele é fruto de uma filosofia feminista que vem desde ali o século XIX, sendo desenvolvida como uma ideia que quer se colocar, ou a mulher quer se colocar numa situação que jamais vai trazer alegria para ela ou prazer. Lembre-se, ser sensível não é algo ruim. Querer alguém que cuide dela também não é algo ruim. Faz parte da natureza. Como temos visto mulheres que têm aberto mão da sua sensibilidade para serem fortes no exagero, ao ponto de não depender ou precisar de nada nem ninguém, e se isolam no mundo por causa disso, para defender uma ideologia contrária à ideia bíblica. Ser sensível não é ruim. Ser hipersensível é ruim. E isso exige um equilíbrio. O texto aqui não está falando necessariamente de força física, carregar um saco de cimento nas costas, mas a força de propósito, de personalidade para enfrentar problemas. E isso a mulher contemporânea precisa ter. Hoje a mulher é aquela que trabalha, que faz atividades semelhantes à dos homens. É a mulher que desempenha papéis importantes dentro da sociedade e não existe nada de errado nisso. Pois a mulher contemporânea e bíblica, ela cinge de força,
ela tem propósitos, ela tem personalidade, ela tem potencialidade para enfrentar problemas, mas sem perder a sua feminilidade e sensibilidade que lhe é própria. Caso contrário, haverá uma falta de sensação de que eu estou bem, estou realizada. Mas o texto diz que também essa mulher, eticamente, moralmente, ela é digna. O texto diz que ela cinge-se de força e dignidade. E a dignidade é a capacidade de ser justo, de ser honesto diante das suas responsabilidades. Ato de se fazer digno. Essa é a ideia. Ser cheio de dignidade é ter atos contínuos que te mostram digno diante dos homens e você se sente digno. O ser digno é ser correto, justo, verdadeiro. O texto no verso também diz que ela não se preocupa com o futuro. Essa ideia ela sabe por que ela crê e em quem ela crê. E por isso, em Mateus capítulo 6, o texto explicaria por que ela não se preocupa com o futuro. E o texto diz que ela fala com verdade. Existe um consenso entre o que ela fala e o que ela crê. Ela fala aquilo que tem que falar. É interessante o texto dizer que ela fala com sabedoria. Existe uma ideia comum de que a mulher gosta de conversar. Ela necessita expressar. É verdade isso. Muita verdade. Ela precisa se expressar, ela necessita compartilhar as suas dificuldades. Isso também não é em si mesmo ruim. Só que o texto diz que a mulher contemporânea, segundo a Bíblia, ela fala assim, mas a verdade. Ela fala aquilo que tem que dizer. E depois o texto diz que ela instrui, porque da sua boca sai instrução. Instrução de bondade sai da sua língua. Ou seja, ela sempre tem uma palavra doce para expressar coisas sérias. Se você vai ao livro de Provérbios, você vai ver que a esposa e o marido, a mulher, mãe e pai, orientam e ensinam os seus filhos. Queridos, falar da mulher é falar da mulher segundo a criação de Deus. É falar da mulher que foi desde o início mulher, que nunca deixou de ser. A mulher contemporânea é como a mulher de um outro período. Mas a mulher contemporânea é aquela que vive o seu tempo diante dos seus grandes desafios, sem perder de vista os ideais de Deus para a sua vida. Dentro da sua casa, no relacionamento com seu marido, no seu relacionamento com os seus filhos, no relacionamento com os seus próximos. Em tudo o que ela precisa é glorificar a Deus através da busca constante dos propósitos de Deus na sua vida, como mulher segundo o coração do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela excede e muito ao valor de finas joias. Ela é impagável. Ela é o ideal de Deus para você, minha querida. Esforce-se e se alegre nisso. Oremos. Ó Pai, imploramos para que o Senhor esteja com teu amor e zelo que é próprio do Senhor, cuidando das mulheres, daquelas, ó Pai, que têm testemunhado a Ti como Senhor, principalmente. Que elas tenham, ó Pai, a motivação e a capacitação vinda do Teu Espírito para viverem buscando os ideais que o Senhor coloca para a vida delas nesse texto de Provérbios 31. E não permita que elas se cansem pelo caminho, mas que perseverem no Teu poder para a Tua glória e como instrumento de bênção por onde andarem. Em nome de Jesus. Amém.